Que prazer falar com você nesse dia tão especial. Meu nome é Vabo e esse é o VaboCast, um podcast sobre people skills, as habilidades pessoais, comportamentais e socioemocionais que são fundamentais para navegar nesse mundo de incertezas. Vamos juntos? Maravilha! Essa convidada de hoje eu vou precisar do episódio inteiro só para falar a mini bio dela, que não é tão mini assim. Olha só, ela é founding partner do The Hike, que é o escritório brasileiro líder em transações de Venture Capital, CVC e M&A no Brasil, e também é investidora anjo em startups, é LP em uma série de fundos de Venture Capital, é membro do comitê de investimento do Scale Up Ventures, que é um fundo de investimento ligado à Endeavor, tanto Brasil e ao Endeavor Catalyst. Ela é entusiasta do empreendedorismo, é mentora da Endeavor desde 2000. Você conhece alguém que é mentora há mais de 20 anos e quem ajudou também a construir juridicamente a maior ONG de apoio a empreendedores e empreendedoras do Brasil. Ela é advogada formada em Direito e Administração com LLM pela Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. E já fez curso em Harvard, já fez curso no MIT. Ela ganhou muitos prêmios, ela está entre as 3% melhores advogadas da América Latina. E é professora também do INSPER e da Link. Que alegria, que prazer. Fábio Fagundes está dormindo aqui no VaboCast. Que alegria, que honra! Aê! Agora eu acordei. Não, biografia de advogado é muito chato, né? Não, eu dei uma cortada aqui, porque se fosse vai ser o episódio inteiro para ter aqui essa baluarte do direito empreendedor brasileiro. Menos. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não quis te cortar, mas o nome do escritório é FM The Hike. Ixi, então você me mandou errado a mini bio. Eu errei o nome do meu próprio escritório? Errou. Eu achei até que tinha atualizado o nome, porque o FM, vamos combinar que não é tão legal quanto o The Hike, né? Aliás, o FM é muito mais legal, porque é o escritório sintonizado em você. O The Hike é só um nome legal, que ele é hypado, tem AI no nome, que valoriza, entendeu? Olha Qualquer aí, coisa que você põe AI, já fica super valorizado. F de Fagundes, M de Menezes e o The Hike, que é o nome mais chique. Muito mais chique. Que loucura. Porque Fagundes e Menezes é muito nome... Não posso falar palavrão? Você tá liberado, você tá em casa. Nome bunda, todo mundo tem um. Mas, ó, que honra, que alegria. Brincadeiras à parte. Você sempre espirituosa, trazendo aqui. Você e o Rodrigo são duas pessoas que nem parecem que são advogados. Né? Obrigada. We'll take it as a compliment. Então, olha só. Estamos falando aqui no VaboCast essa temporada toda sobre pontos de virada. E um passarinho me contou que esse era um podcast que você ia lançar com esse nome, Pontos de Virada. Que história é essa? Foi o seguinte, a gente lá na pandemia, começando o escritório, e a gente falou, pô, esse negócio das telas é super legal, né? Entrevistar gente que a gente gosta, que a gente admira e tal. Vamos fazer um? Vamos. Aí, claro, a gente mandou o nosso Chief Everything Else Officer, também CEO Abelardo Mello, ex-Endeavor. Maravilhoso. Um beijo pro Abel. Beijo, Abel. E pra Aninha também. Beijo, Aninha. Abel, descobre aí como é que faz podcast. O Abel foi lá, descobriu uma mulher que dava treinamento para podcast e tal. Ela deu uma aula teórica pra gente. E a gente, eu e o Rodrigo, a gente passa o dia inteiro rindo, gargalhando de tudo, né? Ou a gente tá fazendo bullying, ou a gente tá rindo um do outro, ou a gente tá rindo um com o outro. E o Abel agora ri com a gente. E aí, o que aconteceu? A gente resolveu, então... Bom, ela falou, chama uma pessoa super amiga, assim, que vocês tenham liberdade pra errar, cortar, não sei o quê, pra fazer isso aí. E aí, a gente chamou o Chan, do Big Bets, o Alexandre Mello. Aí, começamos a fazer, né? Pautinha, era tudo home office, tá cada um do seu lado, não sei o quê. E era pra gente se matar de rir. O que aconteceu? Puta. Eu comecei a chorar, o Chan começou a chorar, a gente falou, cara, não vai ter graça nenhuma esse podcast. Porque a gente vai tão a fundo na vida das pessoas que é mó chororô. E eu sou muito amiga do Chan, e no final das contas, eu fiquei chorando. Ele ficou contando os pontos de virada da vida dele e eu fiquei chorando. Aí, no final das contas, a gente abandonou. A gente falou, cara, não vai rolar. Porque se a gente for realmente a fundo, vai perder toda a graça, vai virar um podcast de psicologia e aí vai perder o propósito. Aí a gente abortou. No final, aí começou a ter muito trabalho também e a gente deixou Mas nem lançaram esse único episódio do Chan? Não. Mas tem que lançar, isso é uma
pérola, isso é uma Não, riqueza. isso aí a gente vai leiloar quando o Chan virar, tipo Warren Buffett. Já virou. Não, tem um tempinho. Falta ele tomar potencial. Coca Zero e comer cheeseburger o resto da vida e quem sabe ele vai virar, morar em Chan e Omaha. Manza, se eu tivesse que apostar em uma dupla de investidores brasileiros, Chan e Manza, vocês. É o Warren Buffett e o Charlie Munger brasileiros. Ó, gostei que isso só daí... falta 40 anos, né? Ou mais, né? Não, acho uns que faz 60 anos. Faltam Daqui a 60. uns 60 anos. Vai e estar- a Coca e o cheeseburger. O Babocast que agora- vai estar daqui a 60 anos, vamos ver isso acontecendo. Eu sou suspeita porque eu adoro eles, mas eu também tenho vários outros clientes, então eu preciso apostar em todos eles, entendeu? Então, olha só, Fábio. Primeiro que o pessoal te chama de Fabi, eu já entendi que é Fábio. É Fábio. É Fábio. Então, você falou pra mim que sua vida não tem pontos de virada, ela tem espirais de virada. Estou muito curioso e nossa audiência qualificada do Babocast está muito ansiosa também para conhecer os principais. Putz. Vamos então, lá. eu acho que eu vou falar do começo da minha vida profissional, porque na infância deve ter tido vários outros, mas sei lá, eu ainda nem consegui terminar de tratar eles em terapia. Mas... E tem vários pontos de virada da minha vida que começaram provavelmente na vida da minha avó, da minha mãe. Tem uma da minha mãe que eu acho que é importante falar. Vamos embora. Minha mãe é filha de banqueiro árabe, machista. Parece que não é atual, né? Mas parece que tá atual. Ele falava que mulher que estudava muito não casava. Então, a minha mãe não pôde estudar. E nem trabalhar. Ela Seu estudava avô. escondido. Meu avô materno, Calil. José Calil. E um puta empreendedor. Cara que chegou aqui com 5 anos de idade e tal. Teve ponto de virada na vida dele também, porque quando ele chegou, o pai dele estava no isolamento com tifo, ele nunca mais viu o pai, teve que trabalhar. Fez a vida, fez fortuna, teve 7 filhos e as mulheres não podiam estudar. E nem trabalhar, porque senão elas não casavam. Porque afinal de contas, mulher que trabalha não quer ficar dependente do marido, né? E aí, como na colônia árabe, a mulher ela não é nada, né? Ela nem tá na árvore genealógica, nada dessas coisas. O ponto de virada ali foi que minha mãe, em determinado momento, tinha casado com meu pai, o meu avô pegou e chamou o meu pai, o genro, para trabalhar, parou de dar a mesada da minha mãe, porque ela se casou e começou a pagar o mesmo valor para o meu pai de salário, e minha mãe falou, me ferrei, tô na dupla dependência agora, tô dependendo do meu marido, que depende do meu pai. Puta roubada. E aí, tava na terapia reclamando da vida de dependência dela, chegou o terapeuta dela e falou, vem cá, a senhora já... Ele ia aumentar a terapia. A senhora já pensou em trabalhar para pagar essa terapia? Aí ela falou que ela achou aquilo uma falta de empatia do homem, né? Ficou muda a terapia inteira. Chegou na hora de ir embora, ela falou assim, sabe que o senhor tem razão? E vou dizer mais, na hora que eu for trabalhar, eu tô curada. Foi embora, nunca mais voltou. E esse é um ponto de virada que começou a influenciar a minha vida antes de eu nascer. Por quê? Porque quando eu nasci, ela já colocou a gente no drive de, vai ser independente. Não tem a menor chance de você ficar dependendo de marido. Então, esse foi o primeiro ponto de virada da minha vida. Aí, corta para, 2000, que foi quando eu fui trabalhar no BMA, no Barbosa Muzik Aragão. E, eu tinha saído do contencioso tributário. Eu ia ao fórum, eu fazia petição pedindo dinheiro de volta ou defendendo o cliente que não queria pagar imposto. Não queria não, que estava sendo obrigado a pagar um imposto ilegal. Mas eu perdi um pouco a fé no judiciário naquela época, porque nós estávamos em época de ajuste fiscal, e o trabalho começou a se comoditizar muito, né? E eu queria fazer uma diferença, eu era árabe, eu gostava de negócios, e aí surgiu essa oportunidade de eu ir trabalhar no BMA, fui. Então, ponto de virada, number one. Segundo ponto de virada no mesmo ano, como eu já estava trabalhando em algumas coisas para o mesmo grupo, porque quem trouxe a Endeavor para o Brasil foi o Jorge Paulo Lemann, o Beto e o Marcel, e eles pediram para o Paulo Aragão se podia ajudar a constituir uma ONG. E o Paulo me
me ofereceu essa oportunidade de trabalho, você nunca declina de uma oportunidade que o sócio te dá, ainda mais para trabalhar com essas pessoas, né? Então, eu topei. E esse foi o ponto de virada, porque a ONG era Endeavor, e o trabalho era constituir Endeavor, organizar juridicamente o funcionamento da Endeavor. Aí eu conheci a Marília, e aí eu virei mentora, e no fundo ali era mentora, psicóloga, PR, PMO, você fazia 1000 coisas, porque na verdade, o mato era muito alto, né? E a Marília falou, vem ser mentora e tal. Eu falei, Marília, eu não sei o que é uma startup. Não é nem pelo pro bono, eu adoro pro bono é comigo mesmo, sou recém-formada, vou aprender. Mas eu não sei o que é uma startup. Ela, não, ninguém sabe, nós vamos descobrir junto, cai aí pra dentro, a gente vai... E foi assim, minha primeira mentoria foi da Zica, que era da Beleza Natural. Que a mulher tinha vendido Fusca para empreender, testou produto químico super relaxante lá, deixou todos os familiares carecas, até ela achar o super relaxante, e aí ela precisava escalar e tinha maior dificuldade, né, do ponto de vista jurídico, para entender as coisas. Eu fui tentando entender e mentorar, mas era uma mentoria só para bootstrap, assim, a rodada Family, Friends and Fools, a gente brinca que era o Fusca, o Flat e o Fogão, que eram os caras vendiam para empreender. Entendeu? Sensacional. Deixa eu explorar alguns desses pontos que você trouxe, que eu acho que tem muito valor aqui. Então, primeiro você trouxe a história da sua mãe e na relação de busca pela independência dela, quebrando crenças que vinha da família dela, do pai dela, da comunidade e da sociedade que ela estava acostumada. Então, acho que é interessante você ter começado por essa história, porque nós estamos gravando na semana seguinte do fato que parou o Brasil. Esse episódio provavelmente vai ao ar em novembro, então já vai ter aí uns 2 meses que isso aconteceu. Mas como você bem disse, apesar de ser algo que... Essa história que você contou daí em algumas décadas, isso infelizmente em 2024 continua sendo verdade, de que ainda existe a mentalidade de que a mulher não pode ser o que ela quiser, e ao contrário. Ou seja, qualquer pessoa, homens, mulheres, jovens, idosos, negros, brancos, árabes, judeus, brasileiros, não importa. Pode ser o que quiser, né? O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder no Brasil. Veja na descrição desse episódio condições especiais para você também se tornar um cliente GUP e transformar a sua gestão de pessoas. Queria pegar um pouco da sua visão sobre isso, porque acho que você tem uma visão em especial sobre o caso do machismo que a gente aconteceu. Não precisa entrar no detalhe, mas qual é a sua visão sobre esse machismo que ainda existe, infelizmente, nessa sociedade em 2024? Eu venho de uma colônia que traz isso de uma maneira muito mais profunda, e as pessoas, quando falam de machismo estrutural, elas não têm noção do que é machismo estrutural real, entendeu? Esse é simplesmente a continuação, somos todos produto do meio dos nossos pais, como somos criados e tudo mais. Mas no Líbano, por exemplo, a mulher não existe na árvore genealógica. Eu descobri... Eu falei, mas por que a mulher não existe na árvore genealógica aqui? Eu fui ver da minha família, né? E aí me falaram, não, porque a mulher, ela nasce, ela passa para a família do marido. Eu falei, mas cadê aquelas que passaram para nossa família também? Não estão aí. Entendeu? Então a mulher não existe lá. Eu já constelei, outro ponto de virada na minha vida, eu fui fazer a constelação. Uma vez eu fui constelar quando eu tinha... Não vai ser em ordem cronológica, tá? Nosso papo vai ir e voltar várias vezes. Mas eu fui constelar porque eu tinha acabado de ter meu filho e eu sentia muita culpa de deixar ele em casa, né? Porque não estava indo para escolinha, para creche, nem nada. Ele mal sentava e eu já trabalhava de casa, mas no dia que eu saí para ir para o escritório, eu me senti uma abandonadora. Em francês é lâcheuse. Né, aquela que larga o filho em casa. E para mim, aquilo era assim, uma culpa gigante. E aí eu tava meio paralisada, porque ao mesmo tempo, na terapia, eu ficava lá, cara, eu não consigo parar de trabalhar, senão o dinheiro vai parar de fluir, e eu também vou virar uma pessoa dependente do meu marido, né? Então, como é que eu faço agora? É complexo isso aqui, essa decisão e tal. Aí eu não conseguia resolver na terapia, apesar de que teve uma contribuição muito boa na terapia, porque a minha terapeuta falou, sabe qual é o seu problema? Você nasceu em família rica, né? Mas como sua mãe
demorou a ir trabalhar e, putz, o trabalho dela também não era um trabalho super provedor, ela era herdeira. Só que como os homens eram mais preparados e, de certa maneira, eles ficavam com a maior parte das coisas e elas não sabiam como se defender, ela estava sempre na escassez. Então, a minha terapeuta chegou e falou, sabe o que é o seu problema? Você foi criada na abundância, vibrando escassez. Eu falei, puta, ela definiu, é isso mesmo. Eu vibro escassez porque eu sempre acho que o dinheiro vai acabar. Eu só parei de achar que o dinheiro ia acabar no dia que racionalmente eu sabia que eu trabalhava, mas eu estava escolhendo o hotel da Lua de Mel, outro ponto de virada, nas vésperas do casamento. E aí eu tava, putz, eu tenho na dúvida se eu fico nesse hotel e tal. Aí a terapeuta falou, fica nesse hotel aqui, né? Afinal de contas, você trabalha. Eu trabalho. Não vai acabar. Porque minha mãe, ela foi trabalhar, mas, não era um trabalho de alta rentabilidade, alto impacto financeiro. Ela foi importante na vida da gente de mostrar que a mulher podia trabalhar, mas, de poder pagar suas contas e aquilo voltar, e você poder investir, gastar e não sei o quê, fazer escolhas, isso não era na minha vida, na minha, né? Na minha criação. Eu sempre fui criada com aquele negócio de que o dinheiro ia acabar. Piorou porque no meio do caminho, quando eu virei adolescente, teve plano Collor. Entendeu? E aí o dinheiro realmente acabou. Você tinha que viver com, 50 mil moedas. Então, eu constatei essas coisas, assim, mas mesmo assim, o trabalho para mim era muito libertador. Só que o trabalho versus o meu filho, que era outro ponto de virada, cara, era uma escolha difícil. Então, eu fui constelar a primeira vez. Eu não sei para quem conhece constelação, eu não sei explicar constelação, mas enfim, tem um cara aí, acho que Bert Hellinger, que inventou um troço, que você coloca as coisas num campo energético e as coisas vão acontecendo ali e você fica meio de... observador vendo as coisas e na hora que você tá fora do campo, né, você tá olhando o que tá acontecendo. E, em relação a família. Ela vai colocando seus ancestrais lá. É um treco que parece que você tá no terreiro, né, pra quem não conhece. Aí, de repente, teve um cara que começou a chorar e o cara era o meu avô materno. E ele começa a chorar e ele fala, eu não tinha opção, eu tive que trabalhar. Quando eu cheguei, o meu pai estava no isolamento com tifo, então não tive tempo para a família, e foi o que eu dei conta de fazer. E ali eu vi de onde vinha essa energia. Eu até fico emocionada, você vê, eu não posso. O podcast para mim é certeza de chororô. Mas ali eu vi que tinha um negócio dentro de mim que era a memória, né? Tem uma teoria da causação descendente, mas que era a memória herdada desse campo da minha família, que repetia padrões, um dos quais era, tinha uma relação árabe, tem muita relação de amor com dinheiro e com comida. Você gosta da pessoa, o jeito de você expressar amor lá é dando dinheiro ou comida. E aí, quando eu vi essa energia, né, de vir um cara que era, teoricamente, estava lá colocado no lugar do meu avô materno, eu falei, isso não é meu. Isso eu herdei. É um padrão. Então, o que me serve disso daí? Me serve ser uma pessoa trabalhadora, tarará, mas eu não quero essa vida de não ver os meus filhos crescerem. E, de fato, para o meu avô, ele com 5 anos chegou no Brasil e o pai estava no isolamento com tifo, ele não viu mais o pai, ele realmente, se não trabalhasse, ia acabar o dinheiro para comer. Uhum. Então, foi trabalhar e foi se fazer. Então, acho que tem coisas boas que eu herdei e que eu achei que, esses eu vou carregar. E tem outros que eu vou soltar. No dia que eu me permiti soltar um pouquinho esse negócio de, eu não vou ficar casada com trabalho e só nutrir o trabalho, eu me permiti fazer um outro ponto de virada, que foi, eu demorei a construir vínculo com meu filho. Por quê? Primeiro, porque na época eu só trabalhava. Segundo, quando ele tinha 10 dias de idade, você vê vários pontos de virada.
Quando ele tinha 10 dias de idade, ele engasgou, porque eu fui inábil em amamentar direito, sobreamamentei, dei peito e dei complemento, porque eu achei que estava com fome, não sei o quê. E ele regurgitou a primeira vez de jato, eu falei, bom, tá arrotado. Coloquei no berço e fui dormir. Tinha uma enfermeira lá, e aí ele regurgitou de novo, mas ele aspirou um pouco do leite, não sabia. E ele não sabia, com 10 dias de idade, a criança ainda não sabe respirar pela boca. Então, o nariz ficou entupido com leite e ele não conseguia respirar. E aí, a mulher panicou, veio correndo, olha, ele tá preto, não volta, não volta. E a mulher é profissional, não sabe fazer, e eu que sou advogada, entendeu? E tem um estudo que fala que é sobre epigenética e sobre neuroplasticidade. Então, ele fala que se você expuser uma mulher, e por isso que eu não acho que é tão completamente fora do normal alguns conceitos que foram abordados, mas foram abordados da forma mais lamentável possível, a respeito lá da mulher CEO e tal, mas da mulher que se masculiniza e tal, porque eu vivo com esta angústia de que eu tenho que trabalhar, e quando eu tô trabalhando, eu tô ligada na chave do cara, da guerra. Uhum. Então, talvez não tenha testosterona, mas, cara, tem adrenalina, tem estresse crônico, tem um monte de coisas que, e não sou só eu, várias das minhas ex-sócias e das minhas sócias lidam com essas questões. Eu tinha uma sócia que eu reputava, ela era super bonitinha, olho verde, feminina, não sei o que, eu achava ela super feminina, e super charmosa, sabe? Pra mim ela era um mulherão. E ela tratava na terapia que ela não se achava feminina o suficiente. Então, longe de mim, eu acho que foi a coisa mais lamentável que eu já vi, porque começou de um jeito e depois foi piorando. Mas é claro que tem questões, e claro que toda mulher, quando tá virada na chave do trabalho, tem vários canais. Mas na terapia você vai lá e, putz, será que você tá muito aqui, muito ali? E eu, quando eu tava voltando para a história da constelação, eu falei, não quero isso para mim. Eu quero ver meus filhos crescerem, eu já li várias vezes. E ele sobreviveu também. Sobreviveu. Não contei essa história? Não, só que eu não soube desengasgar. E aí eu me imbuí de ser a dona da culpa, porque eu não tive o reflexo de fazer assim, que não ia funcionar. Aliás, agora mulheres grávidas ou com filhos pequenos vão fazer um curso de como desengasgar uma criança. Utilidade pública. A gente deveria, na maternidade, eles ensinam a dar banho. Banho, tá bom, você não vai afogar o seu filho, mas, cara, tem que ensinar a maternidade, vocês têm que ensinar como desengasga. Não só a manobra de Heimlich, que é essa manobra aqui, mas também que você tem que pôr a boca e o nariz na criança e chupar, não empurrar, só chupar. E aí eu tive que ligar no bombeiro, meu marido que lembrou, liga no bombeiro. Ligamos no bombeiro, ele foi ensinando a fazer todos os tipos de coisa para salvar, e o Cristiano voltou. Só que eu não chamava ele de Cristiano e nem de meu filho, eu falava o bebê. Eu falei 1 ano o bebê, porque eu não conseguia construir vínculo, eu morria de medo de ficar sozinha com ele engasgar e tal. E depois da constelação, eu falei, eu quero ver meus filhos crescerem, eu só tinha o Cris ainda, naquela época, ele era pequenininho, e eu resolvi me dar 1 mês de tempo com ele, full time, sem trabalhar. Só que era difícil você falar um negócio desse em 2012, né? Então, eu olhei e falei, bom, eu preciso arranjar uma desculpa honrosa para fazer isso. Então, eu arranjei um curso, ia ser na Copa, no Brasil, então não ia acontecer nada. Era julho, junho, e eu me inscrevi num curso de negociação do MIT, que era um programa conjunto entre Harvard e MIT, e eu falei, curso de negociação, eu negocio há 14 anos para os biggest sharks in the market, eu vou, cara, totalmente só para cumprir tabela para dizer que eu vou fazer um curso, entendeu? Mas no fundo, o objetivo é ficar com meu filho. Você vê como a gente se culpa, né? O meu trabalho foi sempre tão presente na minha vida que até para sair, ficar 1 mês durante a Copa, eu tinha que arranjar alguma coisa que fizesse sentido, porque falar, não, eu quero ficar com meu filho hoje seria uma coisa assim que as mulheres
né, bradariam em 2012, não era uma coisa, estamos 12 anos depois, não é uma coisa tão complexa. Aí eu fui fazer esse curso e, super subestimei o curso. Era um curso de 3 dias. Primeiro dia eram só negociações, cases, fictícios. Mas eu sou super competitiva, sou Capricórnio, não gosto de perder. E aí eu fui ganhar todas as negociações, é óbvio. Eu tava lá querendo bater a carteira, porque inclusive na minha cabeça, quando você entra numa mesa de negociação, era assim na minha vida. Eu queria pegar tudo pro meu cliente, eu não tava querendo construir nada. E nunca, jamais, em momento algum, pensava em gerar valor para o outro lado da mesa. Eu só estava querendo pegar para o meu cliente, quisesse, precisasse ele ou não daquilo. Eu nunca abria mão de nada e era um saco, porque, inclusive, eu era muito dura na negociação e não deixava nada. Porém, eu fiz o primeiro dia de negociações, se anotava do lado o que você pegou, o que você cedeu, e se você, como é que foi a sua experiência de negociar, se você voltaria a negociar com aquela pessoa. E aí, segundo dia, eles plotaram o resultado de todo mundo, e eu não estava no primeiro tiro, eu estava no segundo. E eu, como assim? Fiquei com tudo de todo mundo. É óbvio que eu deveria estar no primeiro tiro. E começa o curso. E aí, o curso era um psicólogo que dava, não era banqueiro, não era negociador, não era advogado. E ele fala, olha, Harvard e MIT tem um programa conjunto que chama Program on Negotiation, e está acompanhando negociações há 40 anos, é um estudo científico. E o resultado é que, na verdade, o sucesso de longo prazo das negociações, ele tem muito mais a ver com a criação de rapport entre os negociadores durante a negociação, subjetivamente, né, a construção de valores, de identidade e de, confiança entre as pessoas durante a negociação, do que em relação ao que objetivamente você tirou da mesa. Depois, tudo científico, 40 anos, Harvard e MIT. Aí eu falei, cara, eu tô fazendo... Aliás, eu não falei, cara, eu falei, puta que pariu, eu tô fazendo tudo errado. Há 14 anos. E como eu vinha mentorando os empreendedores, e eram jornadas de longo prazo, e eu tava lá, cara, não deixa, pega, sacaneia, se blinda, não sei o quê, e não tinha... Cara, o que será que ele quer? Vamos pensar na cabeça do cara para ver o que ele tá querendo. E você, eram muito M&A, é tipo vender o seu carro na boca. Você vai lá, o cara te paga o menor valor que ele puder, você pede o maior valor que você puder, pega o dinheiro, entrega a chave e vai embora. Você nunca vai encontrar mais a pessoa. M&A, claro que não é exatamente isso. Tem um pedaço de colaboração e tal, mas ele tem um fim. A jornada empreendedora, quando você vai negociar com o investidor, ela tem um tempo muito maior, né? De, sei lá, 7, 10 anos, se você não estiver pensando em um early exit. Então, o que acontece? Tem muito mais a ver com aquilo que eu aprendi e vivi lá, do que... jogo de soma zero. Do que jogo de soma zero. É totalmente win-win. E aí, o que aconteceu? Eu voltei transformada. Eu achava que o curso era meu curso golpe e, na verdade, eu tomei um golpe do curso. E aí, eu voltei e, cara, no M&A a turma não... Aquilo não... Você conversa e... Não sei se é da sua época o Whiskas Sachê. O Whiskas Sachê, com certeza. Que... Só faz sentido quando você fala alguma coisa que faz sentido para a pessoa, que ela quer ouvir. Então, eu falava isso para as pessoas e eu tava lá falando e as pessoas... Ninguém ouvia. Eles só ouviam Whiskas Sachê, entendeu? E, então, no final das contas, aquilo foi me transformando. Aquilo foi, sim, um ponto de virada na minha vida, que começou pelo lado profissional. Mas ele levou para um lado pessoal, porque... tudo, no final das contas, vai convergindo, né? Quanto mais você estuda religião, neuropsicologia, neurociência, tudo, no final, tudo vai convergindo de você se entender parte de um todo, né? Deus de Spinoza, não sei o quê. Você vai se sentindo parte de um todo, e quanto mais você rouba do sistema, mais o sistema volta e rouba de você, né? O Abel tem a tatuagem escrito Perfect Symmetry, que para mim é
meu, super. Um beijo de novo, Abel, um beijo, Aninha, um beijo, Lema. Então... Mas se você dá para o sistema, da mesma forma que você rouba, vão roubar de você, se você dá... meu hashtag, toda vez que eu receber. dou uma mentoria, a gente sempre recebe mais do que dá. E as pessoas me perguntavam, meu, você vai trabalhar de graça para ONG de rico? Porque, né, a Endeavor não era entendida como um ecossistema que ajuda as pessoas, era ONG de ricos. Eu falava, cara, mas eu aprendo tanto, para mim é o Netflix da vida real, porque aí o cara se ferrou, aí não sei o que lá, quase que eu sentava, pegava pipoca e ficava... E aí? E eu amava, eu continuo amando, e toda vez que eu dou uma mentoria eu aprendo alguma coisa, mas é um negócio que, putz, vai falar que você trabalhava de graça em 2000, as pessoas falam, você pode pegar todas essas operações bilionárias aí que você faz, para que você vai trabalhar de graça? E ninguém queria fazer isso no final. E eu nunca também achei que aquilo ia me... Aquilo foi um ponto de virada que eu, no final dos contos, eu acabei sentindo aqui. 20 anos depois. Mas aquilo foi um super ponto de virada, que foi começar a trabalhar de graça para empreendedor. E isso foi me ajudando também a sair da escassez e ir para abundância, entendeu? E colocar a abundância no sistema. Conheça o meu livro. Falar em público é para você. Perca seu medo, desenvolva sua oratória e aprenda a ouvir melhor. Mais informações na descrição desse episódio. Tem só uma história que eu acho que é legal você contar, que você começou a falar ela, e acho que é legal, que quando você falou que você migrou do contencioso tributário, e aí teve um dos sócios lá do escritório que falou pra você... Foi o Chico Musnick. A gente tava num deal, era um deal muito legal, muito complexo, cheio de if-thens, né? A gente tinha uma árvore de decisões gigantesca, o preço do put, do call, e ele ia custar diferente conforme cada caminho, né? E o cara que estava do outro lado da mesa, na verdade eram 4 partes envolvidas, um outro cara falava, não, você olha no buraquinho, você vê o que tem lá, e você vai pagar pelo que tem lá, igual. Não, porque se sair desse caminho e for para uma oferta pública de companhia aberta, o preço é diferente. Só que eu só conseguia mostrar que a opção do cara estava errada, eu não conseguia mostrar certa. E aí, na hora do almoço, o Chico chegou para mim, quase ninguém estava acompanhando ali. E só eu estava muito nele e mostrando que o dele não dava certo. Mas, putz, qual era a minha proposta? Ele chegou para mim na hora do coisa, só nós dois, que... regra muito importante do feedback, esporro você dá no particular e elogio você dá em público, né? Embora não seja sempre que eu consiga fazer isso, tá? Vamos lembrar que a gente é humano. Mas, sei lá, 98% das vezes eu consigo ir nessa regra quando eu tô bem meditada e tal, mas às vezes não, eu sou ser humano. E aí, ele falou, Fabiana, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele é carioca, né? Então, você é muito inteligente. Naquela mesa ali, tinha muita gente que não estava acompanhando a árvore, mas vou te falar uma coisa. Você já provou que você é inteligente. Agora, você tem que começar a provar que você é construtiva. Eu fiquei vermelho. Eu tenho certeza que eu fiquei vermelho porque queimou o feedback. Eu vesti na hora aquele feedback. E aquele dia foi um ponto de virada para mim, porque isso devia ser 2002, final de 2002, começo de 2003, não, final de 2003, e eu já tinha ido para a França fazer meu mestrado e tal, mas eu tinha lá uns 3 anos de BMA, e realmente foi quando eu virei a chave para ser uma advogada de M&A e deixei de ser uma advogada de contencioso. Então isso também foi um ponto de virada na minha vida, mas com um perfil sempre querendo tudo para si. E aí, só em 2014 é que eu comecei a entender qual era o rolê. E começou pelo lado profissional, mas depois foi vindo na minha vida. Por exemplo, tem um hábito que eu comecei a fazer, que é, antes até do Uber, na vida, eu sempre arredondo a minha corrida de táxi. Mas muito mais do que o próximo arredondamento. Então, putz, deu R$18. Eu falo, moço, passa 25. Aí o cara fala, você quer uma notinha? Eu não. Aí o cara, obrigada. Porque ele acha que eu tô arredondando com o dinheiro do cliente. Mas não, eu tô arredondando com o meu mesmo. Inclusive, eu sou meio desorganizada para pegar notinha e tal. Eu sou o sonho dos clientes, que eu não peço notinha de nada.
E o que acontece? Cara, você inunda a vida do cara de felicidade. Porque ninguém arredonda dos 18 para os 25. As pessoas arredondam do 18 para o 20. Dá R$5 para o motorista de táxi. Cara, você deixa o cara tão feliz com tão pouco. E a mesma coisa, eu acho que teve nesse curso aí de negociação, que era o seguinte: o quanto você cede e o que tem de valor naquilo que você está cedendo e o quanto aquilo tem de valor para o cara. Então, naquele livro lá, Mindset, né, de growth, o que é crescimento, o que é fixo e tal, tem esse negócio de, putz, quando você está negociando, se você é uma pessoa transparente com o outro lado e fala quais são seus objetivos naquela negociação e pede para o cara contar quais são os objetivos dele na negociação, e ele conta quais são os objetivos na jurídica e na física, que é muito difícil de fazer, mas quando faz, sai muito bem, porque o cara até fala, Fabiana, pelo amor de Deus, cara, eu preciso fechar meu ano, o meu bônus depende disso, a minha reputação perante o meu chefe depende disso, não sei o que vai fazer de diferença na sua vida esse negócio? Aí você começa a pensar e fala, realmente. Então, se você consegue entender alguns valores que estão na mesa e não são ditos, e consegue construir confiança, você consegue abrir mão de coisas que são muito importantes para o cara e não te custam absolutamente nada. Entendeu? Eu tô numa dessas agora, mas por outro lado, o cara tem que reciprocar. Uma das outras, as pessoas nem vão querer se inscrever no curso, né? Porque eu tô dando todos os spoilers. Mas ele chama de tit for tat, que é, o cara foi legal, você é legal. O cara é babaca, você é babaca também. Tipo, na Fórmula 1, depois do segundo reabastecimento, tem um cara que começa a fazer a volta mais rápida, que está em segundo lugar. Se o cara que está em primeiro lugar vai lá e dá a volta mais rápida também, ele mostra, fala, não, eu tô forte, tá? Eu só tô economizando pneu, mas eu consigo andar rápido. Aí o cara de trás fala, não adianta eu correr porque o cara também tá com pneu. Entendeu? Então, não adianta eu atacar. Então, isso também é uma técnica de negociação, porque se só você coloca energia e o cara é babaca, uma hora você tem que ir segurando o cara também, porque senão o cara vai crescendo pra cima de você. Então, eu não sou a Poliana, entendeu? Mas você vai aprendendo a fazer um pouco disso, mas sempre tentando achar dentro da negociação quem é o cara que constrói. E por incrível que pareça, uma vez a gente teve uma negociação com um advogado super legal, vou fazer o marketing dele aqui, porque eu acredito que volta, que é o LOL, que é um sócio do Lefosse, e terminou a negociação, foi a venda da RD Station, e a gente estava em lados opostos, mas, cara, foi super boa a construção, terminou o deal, ele mandou um negócio assim, quanto mais eu lido com pessoas inteligentes, mais eu constato que elas são agradáveis. Então, e era totalmente recíproco em relação a ele, por exemplo. Ló, um beijo. Por quê? Porque o cara vai no objetivo, entendeu? E de vez em quando você tem experiências que, primeiro, às vezes o cara ainda tá querendo se provar como bom advogado, então ele não abre nada, a vaidade intelectual não permite que ele faça concessões que seriam muito boas, que não custariam nada para o cliente dele, que seriam super importantes para o seu. Então, aquela história de ser feliz ou ter razão, ser feliz, às vezes vai agregar muito mais para o cliente, e, você não vai fazer a cláusula mais perfeita do mundo, mas, cara, vai fechar o deal. E se você quiser ficar brigando por cada ponto importante, você não sai do lugar, entendeu? Então, quando você começa a fazer gestos, só que do outro lado tem que vir também. Ou seja, é uma versão da Fábio de 24 anos atrás. Esses advogados mais imaturos. Não, menos que 24. Não, demorou pra mim. Foi em 2014 que você falou? Não, 2014 é 10 anos atrás, Mabô. Então, mas o que você faz quando você encontra essa sua versão de 10 a 20 então, anos é muito difícil. Eu já tentei dar uns feedbacks no paralelo, entendeu? Não é muito bem recebido, porque a pessoa precisa estar no momento de evolução, de nível de consciência. Vamos falar do Eckhart Tolle. Vamos, então deixa eu te fazer a pergunta e a gente puxa esse assunto. Você
é uma pessoa que me parece, desde que eu te conheço e pela sua fala hoje, claramente você é uma pessoa que busca autoconhecimento. Que você faz terapia, você citou constelação, você citou espiritualidade, Deus de Spinoza, barras de Access, que eu sei que você faz também. Então, queria que a gente abordou já em outros episódios aqui do Babocast, pessoas com um perfil muito parecido com o seu, nesse sentido, de são pessoas hiperinteligentes, hipercompetentes, bem-sucedidas e que em algum momento da vida perceberam que não era suficiente apenas do lado da técnica, que era importante também ir para esse lado do autoconhecimento, do entendimento emocional, da espiritualidade. Então, eu queria também te perguntar se isso faz sentido o que eu acabei de te dizer e como que você lida com isso na sua vida. Não, faz total. Mas não se engane, eu derrapo como a maioria das pessoas. É que levantar e falar, opa, tô na escassez, opa, tô no perfil vingativo, opa, tenho que construir, vem mais rápido. Mas é claro que eu caio. Mas se você... Todos nós caímos, somos humanos, mas se isso fosse algo que não tivesse bem maduro em você ainda, você não estaria falando sobre isso. Normalmente as pessoas têm muita dificuldade, não trabalharam bem isso ainda. Eu faço bullying de mim mesma a todo momento. Então, mas rir de si mesma é um exemplo de maturidade. Eu faço bullying de mim mesma toda hora. É que, na verdade, é que as pessoas não me conhecem, mas eu devia caminhar com a minha fotinho de 8 anos. Eu era uma menina, não é que eu era chubby, eu era obesona com um cabelo deste tamanho, pichain, que pra mim era horroroso. Tem gente que fica bonito. Hoje eu tenho um cliente e amigo, beijo Hugo Rodrigues, que tem um cabelo e ele fica ótimo naquilo, mas não tinha nada a ver comigo, eu odiava aquilo. Então, putz, cara, eu tava pronta para dar errado. Pensa numa família árabe que a única função da mulher é passar para que... tem uma coisa importante. Você sabia que a mulher na religião árabe, nas religiões árabes, mesmo as cristãs do Líbano, por exemplo, elas não herdam igual o irmão. O irmão herda mais e ele tem a obrigação de sustentar aquelas mulheres que não passaram para as famílias dos outros. Então, tipo, o objetivo da mulher é se desencalhar. E se ela não desencalhar, o irmão, ele fica com a herança, mas ele tem a obrigação de sustentar. Mas é um sustentar meio que, tipo, fica aqui dependendo de mim. Entendeu? Então, putz, a mulher quando vem pronta pra encalhar, cara, é um karma na família. Entendeu? Eu já tem histórias na família da minha mãe que era... A minha mãe teve irmãs gêmeas. Então, quando nasciam gêmeas... As tias velhas falavam, chora 2 vezes que nasceram 2 meninas. Entendeu? Era tudo assim. Então... Mas você decidiu quebrar esse padrão, não aceitar isso na sua vida. Acho que a minha mãe decidiu quebrar e eu já nasci mini Dulce. Mãe, beijo. Só vou mandar beijo hoje. Então, certamente. E aí, o que acontece? Como é que eu convivo com isso na minha vida? Porque, na verdade, é o seguinte... Putz, veio muita coisa, né? Pensa o seguinte, você nasce bonitinha, magrinha, de nariz empinadinho, não sei o quê, a sua vida vai ser muito mais... Parece que depois, claro que muda, porque você tem o preconceito às avessas, que é a bonita burra. Mas durante aquela fase que, putz, você passa pela adolescência, não sei o quê... Cara, você é a última para ser chamada no bailinho, eu tenho um mega problema de autoestima dessa época. A única coisa que eu tinha para trabalhar que era capaz era meu cérebro, minha capacidade de entregar. E eu fui trabalhar estes pedaços. Depois é que eu falei, putz, agora tá na hora de eu começar a pensar em desencalhar. Mas durante um puta pedaço de tempo eu era trabalho, o meu colégio era jesuíta, que é a mistura de religião com o exército, então, e é verdade, o cara que fundou a ordem jesuíta era Santo Inácio de Loyola, ele era militar, então era tudo na hierarquia da igreja, ninguém perguntava se você era feliz, tem um lema, eu acredito que o preto que eu vejo é branco, se a hierarquia da igreja assim me determinar. Então, você não procurava ver se era feliz, você não tinha muita opção, você tinha que fazer dar certo aquilo que se apresentava, entendeu? Puta, faz o melhor com aquilo que se apresenta e vai. E, então,
naquela época, eu nem tinha a capacidade de avaliar, de autoavaliar se era feliz, se era triste, se eu não sei o quê, se eu não sei o quê. Eu fui trabalhar com as ferramentas que eu tinha na época. Então, mas hoje mudou isso. Se você está gostando desse episódio, imagina levar esse conteúdo para o seu time. Conheça as minhas palestras e treinamentos e aproveite essa oportunidade para provocar e desenvolver liderança e habilidades pessoais em sua equipe. Mais informações no descritivo desse episódio. Mudou isso porque, foram caindo, né? Eu sou totalmente estoica. E hoje eu olho para trás e foi obra da minha ida lá no Eckhart Tolle. Vamos lá, Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Eu estava fazendo aula de História da Arte toda quinta-feira na hora do almoço. Tinha trocado o almoço por História da Arte. E a História da Arte era o Fábio Faisal que dava, é um cara que ele é físico, então ele vai acompanhando a história da arte com a história da evolução do universo, as descobertas científicas. Então o que acontece? Ele vai mostrando na Europa como descobriram o comportamento da luz, da física, tudo que ia acontecendo ali, e os iluministas, e os artistas, e não sei o quê. E aí, eu fui parar no Eckhart Tolle. Na hora que eu cheguei no Eckhart Tolle, o cara começa a contar a história do universo. Fala, olha, quantos bilhões de anos. Se coloca em perspectiva e pense o seguinte, você realmente... Olha quantos bilhões de anos existem na história do universo como a gente conhece, se é que o Big Bang não está indo e voltando toda hora. Aí, pensa na vida de você. Você é um pum na história da humanidade. Não, a história da humanidade é um pum na história do universo. Na história do universo. E você na história da humanidade. Então, assim, você realmente acha que o mundo foi criado? Você cêntrico, que você veio aqui para ser feliz? É isso? Que, tipo, todo mundo... O universo inteiro se fez para que cada uma dessas pessoas possa ser feliz. Cara, ninguém veio aqui para ser feliz. Você veio aqui para expandir seu nível de consciência e passar a sua carga genética de perpetuação da espécie para a próxima geração. Ele acha que a gente é veículo, né? Isso quem falou foi o Tolle. Eckhart Tolle, tá. E aí, então, sua função aqui é expandir seu nível de consciência e passar para o próximo. E o que é expandir seu nível de consciência? Eu acho que tudo isso que eu venho fazendo é a tentativa de expandir meu nível de consciência, né? Eu adorei um podcast do Jack Kornfield sendo entrevistado pelo Tim Ferriss. O cara fala muito de consciência, recomendo, eu acho o máximo. Que esse negócio do Deus de Spinoza e que, consciência, tipo, todo mundo é uma coisa só, entendeu? Que Deus é o que tem aqui dentro das nossas relações, que Deus está entre a gente, que Deus está dentro e intra e entre a gente, e começar a expandir esse nível e não ficar só o que é o seu corpo. O seu corpo é simplesmente a materialização, né, a desaceleração de um pedaço das partículas, se materializou em você e capturou dentro do seu ego um pouquinho da consciência. E aí pergunta, até o Jack Kornfield fala de um guru que ele acha um dos caras mais inteligentes do mundo e tal, e fala que esse guru foi indagado quando ele estava já numa idade avançada, como é que você lida com a proximidade com a morte? Aí o indiano fala, você realmente acha que eu sou esse pedaço de carne aqui, que eu vou morrer? Eu não vou morrer. Essa consciência, ela vai se dissipar de volta para o mundo. Eu sou só um pouco de chapati e de masala numa pessoa, mas isso depois... Então, eu acho que assim, para mim, expandir o nível de consciência primeiro ficar tentando furar o ego toda hora e lembrar que eu não tô aqui para ser feliz. Eu tô aqui para expandir meu nível de consciência como? Eu tenho 1000 religiões, né? Uma delas é a judaica. Eu adoro um rabino, eu adoro o Rabino Dudu, que eu, embora desfocado como eu, é um cara maravilhoso, eu escuto os podcasts dele, mas eu adoro um rabino, que eu esqueci o nome, que tem uns micro coisas no YouTube, e um deles, ele fala o seguinte, a lagosta. A lagosta é um animal mole, com um exoesqueleto, que toda vez que ele cresce demais,
começa a doer, fica apertado, ele solta aquela casca, se retrai para baixo de uma pedra, cresce e forma outra casca. E assim sucessivamente. Ele se retrai para não ser comido por um predador ali enquanto ele está molinho. Times of stress são momentos de dor que você percebe que o crescimento doeu, e se você não soltar aquela casca e criar outra, você não consegue crescer. Então, a dor do crescimento, ela é o estímulo para você crescer. Então, para mim, expansão de consciência é: a vida não é sobre o que acontece com você, é o que você faz com aquilo. Então, tudo aquilo, né, olhando para o estoicismo, porque eu acho que tudo converge, o estoicismo, o judaísmo, o budismo eu acho, puta, eu amo, embora eu não seja uma profunda conhecedora, tudo aquilo que acontece na nossa vida são oportunidades para você e por isso que eu acho que a minha vida é uma espiral, de vez em quando ele vai para baixo, de vez em quando eu pego ali e catapulto para cima. Eu acho que a vida é sempre de você tentar ir transformando as coisas em contribuição, que converge muito com as barras de Axis, que falam que tudo na vida é contribuição. Sabe por que tudo converge? Todas essas filosofias, egípcia, hindu, budismo, judaísmo, islamismo, todas elas, cristianismo, todas convergem. Sabe por quê? Porque só pode existir uma verdade. Então, se só tem uma verdade, é uma montanha, que só tem um pico. Cada são maneiras, tá indo por uma forma são maneiras de se espiritualizar e de conversar com o seu interior e tal. Com a sua consciência. Eu não acredito no Deus barbudo. Eu sou muito mais o Deus Spinoza. Mas eu acho que a gente tem que primeiro lembrar que as pessoas não têm esse nível de educação, cada um é criado num tipo de religião e a gente tem que respeitar as religiões. A gente não pode simplesmente violentar as religiões e as crenças das pessoas, inclusive porque essa porta só abre por dentro. Tem um ponto de virada. Quando eu voltei meu filho tinha engasgado, eu tinha colocado uma babá super nene lá para me ajudar a cuidar dele, eu não desenvolvia vínculo, eu achava que ele não gostava de mim, e aí eu voltei à terapia, né, depois da licença, e aí eu cheguei lá, acho que meu filho não gosta de mim. Aí a minha terapeuta falou: Fabiana, assim, projeção, né, porque, assim, seu filho tem meses, não tem como ele gostar ou não gostar, assim, e você gosta de você? Aí lá, que bom, podemos entrar em terapia. Eu falei: como assim? Não, já tô fazendo terapia há 2 anos com você. Não, você só tava vindo. Porque quando você chegou aqui, você falou que não tinha nada de errado com você, mas que você veio aqui para fazer Body Talk, que era uma outra terapia lá que ela dava. E aí, mas dado que eu era terapeuta em transtornos alimentares, porque naquela época era pré-bariátrica, eu sou bariátrica. Eu queria tratar o meu transtorno alimentar entendendo qual era a causa. E aí, eu falei: então eu queria tratar com você, aproveitando que você é especialista em transtornos alimentares, vamos aí fazer uma terapiazinha? E ela chegou pra mim e falou: pois não, o que te incomoda? Não, nada me incomoda, eu já sou sócia de um escritório, tenho marido, não sei o quê, tenho amigos, tenho clientes. Então você não precisa de terapia. Eu: não, mas eu quero fazer. Ela: tá bom, vamos fazer. E eu fiquei lá indo 2 anos. Lá, mas eu só entrei em terapia na hora que eu admiti que eu realmente não gostava de mim. E aí eu comecei aí é outro ponto de virada. Mas e anos depois, foi nessa época que você chegou a ter o burnout ou foi anos depois? Burnout. Putz, isso daí foi em 2013, meu burnout foi em 2017. Ah, tá. Meu burnout, eu tava trabalhando Porque loucamente. conecta com o ponto que você falou da dor, né? Ou seja, a dor do burnout pode ter sido também um ponto de virada. Quando eu entrei em terapia, eu comecei... antes você começa a se afundar, antes de você se resgatar, entendeu? Porque você vai... E eu falei pra ela: mas por que você não me falou antes? Faz 2 anos aqui, eu tô gastando dinheiro com você aqui, pra você ficar esperando eu me dar conta que eu não gostava de mim? Ela falou: Fabiana, dentro... como dizia Nietzsche, né, assim falou Zaratustra, dentro de cada um de nós tem um porão de lobos famintos querendo sair. Mas essa porta só abre por dentro. Você só consegue entrar em terapia na hora que você tiver estrutura psíquica para lidar com aquilo que você vai ver. E aí, quando eu entrei em terapia,
Ó, eu tô batendo, não. Quando eu entrei em terapia, putz, não foi fácil. Eu admiti que eu não gostava de mim, que eu tinha issues comigo mesma, não sei o quê. Porque, pô, pensa o seguinte, uma menina gordinha, gordona, trabalhar os seus problemas de autoestima para sobreviver à adolescência, tipo, ser uma mulher gorda na adolescência é muito dolorido. E hoje, talvez eu consiga falar sem desabar de chorar, mas em qualquer momento eu desabaria de chorar. E aí, quando eu olhei para aquilo como contribuição, pô, putz, foi desenvolver meu lado de trabalho, que legal. Mas naquela época, para mim, era muito dolorido. E aí, eu acho que quando eu entrei em terapia, eu fui olhando para isso e, cara, eu não conseguia sair daquilo. Até um dia que, tipo, tive o burnout, estava trabalhando muito, estava engordando, que eu achava naquela época ainda que eu, descobrindo a causa, eu ia achar a solução. E as coisas não são assim. Que aí, hoje eu já penso diferente. Eu acho que você tem, para construir um hábito saudável, você tem que ficar focando no hábito, em repetir o hábito. E não ficar lá, o que será? Por que será? Será que aconteceu isso? Será que aconteceu aquilo? Cara, foca na solução e, aquilo vai ter que virar automático. Até hoje não virou. Eu continuo trabalhando esses assuntos. E aí, o burnout era, eu estava trabalhando muito, eu não emagrecia, eu resolvi fazer a bariátrica. Falei para minha terapeuta que eu ia fazer a bariátrica. Ela falou, eu discordo. Eu falei, o que você tem que concordar ou discordar? Ela falou, não, mas o que você está fazendo, porque você cansou, e agora você quer ir aí e grampear o estômago, porque você cansou, não sei o quê. Isso não é sustentável. Diz lá no Newton Bonder, né, naquele cabala da comida, do dinheiro e da inveja, que a dieta é um exílio, e o exílio dá saudades de casa. Então, quando você para de fazer a dieta, você enfia o pé na jaca. Então ela falava, cara, não é sustentável, você não pode se restringir, tem que ser um ato de amor. Ela falava, cara, vai se olhar no espelho com 120 quilos, 128 na época, e vê se você consegue gostar de você e ter amor por você. Fala, eu discordo, mas eu entendo o que você está falando, mas você tem que achar você tem que fazer um ato de amor por você. Se quiser fazer bariátrica, você tem que fazer a bariátrica por amor. Eu falei, cara, ignorei ela, fui lá e marquei. Passou 10 dias, desmarquei. Não tive coragem. Fui viajar. Nessa viagem, eu peguei, tipo, um Coxsackie B, que era um pé, mão e boca da minha filha. Já tinha filha nessa época. Voltei. Era para terminar esse Coxsackie B em uma semana. Só que, obviamente, eu googava meus sintomas. E aí eu entrei numa crise de ansiedade, quase pânico. E o meu burnout foi porque eu estava desesperada, que eu falei, meu Deus, imagina se eu tiver uma doença, porque cada Google você dava, vinha uma doença degenerativa, ou autoimune, ou não sei o quê, que eu não ia mais poder trabalhar, e eu não ia poder mais cuidar dos meus filhos, e aí não sei o quê, então, putz, aí começa. E 6 meses depois, outro ponto de virada. Um cliente meu falou, vai nesse cara aqui? Aí eu, mas quem é? Que eu queria estudar quem era. Não, Fabiana, só vai. Aí eu marquei o cara, era um psiquiatra, e o cara chegou pra mim e falou, olha, Fabiana, eu acho que você tem que parar de trabalhar 1 mês, tomar remédio pra dormir, ficar com seus filhos, não ouvir falar de escritório, porque esse é o tipo de coisa que você teve um quase pânico, porque você começou a ficar desesperada que as coisas iam sair do controle, que eu era totalmente control freak. Várias revelações, hein, que olha você não aí. conhecia. E você tem que parar com isso, tem que parar de trabalhar. Aí eu peguei e fui para as Bahamas com os meus filhos. Eu tremia, assim, a minha mão. Como é que foi meu burnout? Eu estava na Disney, em call, porque um cliente reclamou que a qualidade do serviço não era a mesma quando eu viajava, que eu não podia viajar no meio do closing, que não sei o quê. E eu estava com tudo organizado, gente indo comigo, não sei o quê. E aí, quando eu passei 3 dias fazendo o call de dentro das lojinhas, que tinha a música da sereia, da não sei o que e tal. E aí, quando fechou o deal, eu fui no Teatro da Frozen com a minha filha e o meu braço caiu sozinho, eu não tinha controle. Aí eu peguei o braço de volta e falei, a pomba gira, que é isso? Nunca vi. Eu cheguei pro meu marido,
eu tô tendo um AVC? Ela falou, não. Eu falei, não, então, mas olha a minha mão. E a mão fazendo assim, ó. E aí, voltei, fui dos 8 médicos, ninguém fechava diagnóstico nenhum, eu só achando cada vez que a coisa era pior. E cada sintoma que os médicos perguntavam se eu tinha, e eu falava que não, ele, então tá bom, podemos descartar, não sei o que lá. Eu saía do prédio e começava a ter o sintoma. Entendeu? Porque eu sou mega sugestionável. As pessoas me falam, tô com dor nas costas, eu já começo a ficar com dor nas costas. Entendeu? Você tá tendo fasciculação na perna, treme? Não. Saía do médico, começava a tremer a perna. Puta que pariu, fudeu. Esse foi pra mim, talvez, o maior ponto de virada, porque, caiu a casa ali pra mim. Quando caiu a casa, e aí 6 meses, eu parei de achar que eu ia morrer, porque não morria, mas também eu não melhorava daquilo. Tudo tremia, eu tinha uma fadiga gigante, crônica. Aí eu fui nesse médico aí que esse meu cliente indicou. O cara me mandou ficar fora, não funcionou, porque obviamente eu não consegui. Me ligaram para trabalhar, eu fui trabalhar no meio do caminho, não tomei os remédios, não fiquei sem trabalhar. E voltei, e ele tinha uma máquina que põe uns eletrodos e que mapeia o seu cérebro. Ele falou, Fabiana, olha, quando você veio aqui, o seu lado, agora não me lembro mais, acho que o seu lado direito estava laranja e o seu esquerdo estava verde. Agora esse aqui foi para o vermelho. E deixa eu falar, esses dois, eles se comunicam pelos corpos calosos lá. E se piorar muito, esse aqui vai parar de trabalhar. Isso aqui é a sua execução, assim, o seu raciocínio, não sei o que, planejamento. Isso aqui é o seu bem-estar tá ferrado. Isso aqui é uma depressão atípica, não é uma depressão que você não sai da cama, mas, cara, esse lado aqui é totalmente antagonista, os hormônios desse aqui são antagonistas desse aqui e vice-versa. Então, você vê um leão na rua, você não vai falar, oi, seu leão, vem aqui, vamos tomar fumar um cachimbo da paz. Não, você, um leão. Só que o corpo não é feito para aguentar isso. E você está se colocando nessa situação toda hora, o seu corpo não aguenta. Então, uma hora ele vai shut down na sua parte produtiva também. Eu falei, mas eu não consegui ficar sem trabalhar, tal. Ele falou, acho que você tem que ter uma intervenção. Eu falei, o que é isso? Lobotomia? O que é que você faz? O que você vai fazer? É eletrochoque? Ele, não. Mas são umas ondas magnéticas, que era um negócio que chama transcranial magnetic stimulation. Você recebe umas ondinhas magnéticas aqui, que é como se fosse uma litotripsia. Sabe aquele negócio de calcânio, sei lá, um treco lá que tem, esporão de calcânio? Nunca ouvi falar. Tem uma máquina que fica dando umas Você já fazia barra de axis nessa época ou não? Não. Tá. Não, foi depois. E aí o cara me enfiou 10 dias num negócio, e aí no primeiro dia achei que o cara era louco, que era muito doído, falei, puta, não volto nunca mais nesse cara, mas à noite eu dormi bem, no dia seguinte eu comecei a ficar, assim, melhor, no terceiro dia eu saí praticamente sapateando do consultório do homem, de felicidade. Eu liguei no Thomas Ruge, do Dr. Consulta, falei, vamos colocar isso em todos os Dr. Consulta, a gente vai acabar com o estresse das pessoas. Global. Entendeu? Aí ele, não é para o meu público. Mas eu acho que até, tá? Eu acho que ainda vão descobrir muita coisa sobre isso. Esse negócio me fez ficar super bem, super com amor comigo. Cara, fiquei num amor comigo mesmo. Marquei a bariátrica e fiz. E a minha terapeuta estava certa. Por quê? Porque se não fosse por um momento de amor e de felicidade em relação a mim mesma, não teria sido sustentável. Claro, eu não virei a Paris Hilton, né? Mas eu emagreci 48 quilos. Então, para mim foi super bom. Foi um momento de mega amor que se eu não tivesse feito tudo isso, não teria acontecido. Então, trust the process. E você hoje, você considera que você é uma pessoa mais equilibrada em relação ao trabalho? Em relação ao trabalho, em relação à vida, em relação à família? Eu acho que não, em relação à família, muito mais. Na época que eu não tinha a sua saúde, principalmente, também? A minha saúde mais, com certeza muito mais do que antes da bariátrica. Mas depois que eu fiz a bariátrica, ainda conheci as barras de axis.
E tudo vai convergindo, entendeu? Porque acho que está tudo relacionado. A ciência não explica várias coisas que a religião vai explicando e vai preenchendo umas lacunas, mas na medida em que a ciência vai descobrindo algumas coisas, você vai descobrindo os porquês, entendeu? Então, eu acho que eu acho que o momento das barras de Axis que foi muito importante, que foi o wrap-up do momento estoico, porque nas barras de Axis tem umas coisas que você faz na cabeça, uns pontos, não sei o quê, mas mais importante do que aquilo é o jeito de viver e de encarar as coisas, que tudo é contribuição, que é o mantra, tem um mantra de Axis, que é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu enfiei leveza no meio, eu já enfiei um monte de coisa, na verdade. Mas toda vez, hoje eu esqueci de fazer, eu fiz só uma vez antes de vir aqui. Mas toda vez que eu tenho um momento que, é um momento, eu vou ter uma certa exposição, eu coloco em propósito e tal, e o último capítulo do Outlive, Peter Attia. Que o Peter Attia fala que ele foi pro rehab. Eu não li, tá? Eu ouço os podcasts ou os YouTubes dos autores, porque eu não tenho paciência de chegar até o final, porque eu acho que sempre o Pareto maior tá no começo, e esse desgraçado não tá, porque queriam convencer ele de colocar, não sei se você sabe dessa história, o último capítulo no primeiro, e a editora não topou. Ele foi entrevistado pelo Tim Robbins também. E aí, ele fala, eu fui pro rehab, cheguei no rehab, ele tinha 50 anos, e eu tinha que listar um motivo para cada ano de vida pelo qual eu fosse grato. E eu parei no quarto. E aí o cara lá, o coach, falou, não, cara, não é assim. Você coloca ao contrário, você coloca como se já tivesse acontecido, mesmo que não seja. Tipo Goebbels, né, que é o gênio do mal, porém gênio, era o marqueteiro do Hitler, que ele fala, você repete várias vezes a mesma mentira, ela vira verdade, porque o cérebro é burro e ele acredita em tudo que você fica repetindo para ele. Então, o cara, quando ele entendeu que era para ele colocar como se tivesse acontecido em 50 coisas pelas quais ele era grato, e ele hoje repete na frente do espelho todo dia. E as coisas foram começando a acontecer. Então, o mantra de Axis, você repete, eu repito 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, e eu acho que mudou super a minha vida. Esse é um ponto mega de virada, e esse é o motivo, na verdade, pelo qual eu e o Rodrigo viramos sócios. Então, vamos para este ponto de virada, chave na sua vida, pra gente fechar esse primeiro bloco, em que você decidiu, depois de mais de 20 anos, sair do BMA. Eu fui obrigado, a gente estava na pandemia, eu fui obrigada pelo Elton da Raia Drogasil a trabalhar com o Rodrigo, porque eles queriam montar o fundo do CVC da Raia Drogasil, é público, ele autorizou a gente contar. E eu fiz a apresentação, expliquei por que eu achava que eu deveria ser contratada, eu nem sabia que o Rodrigo estava no mesmo pitch, fez o pitch dele, os dois saíram com a impressão de que tinham ido bem. O Elton volta e fala, eu acho que vocês tinham que... Eu queria contratar você, mas eu queria também contar com uma outra pessoa. Eu falei, quem é? Ele, o Rodrigo Menezes, do The Hack Menezes. Eu, putz, nossa, que preguiça desse cara, ele é maior pavão. E aí, cheguei e falei para uma sócia minha do BMA, putz, a gente faz M&A e esse cara faz Enrolay, com certeza. Enrolay. O que esse cara sabe, não sei o quê. Quando a gente começou a fazer, deu uma liga. No primeiro dia, a gente já fez grupo de WhatsApp, colocou os advogados, não sei o quê, e foi... E ficou fazendo bullying já, uns com os advogados dos outros, não sei o que, tal. Fiquei fazendo bullying com ele comigo. Eu fazia auto-bullying também. E aí, em determinado momento, fora do assunto, a gente começou a conversar e ele falou, Fabiana, preciso te dizer uma coisa, eu não queria trabalhar com você. Eu falei, eu queria demover o cliente de te contratar. Mas, cara, ele falou, eu pratico barras de Axis, então para mim tudo é contribuição. Eu falei, vamos ver se tem contribuição. Eu falei, você pratica barras de Axis? Tudo na vida vem a mim com facilidade, leveza, alegria e glória. Ele, não acredito. É por isso que a gente tá se dando bem. Porque, teria, de outro modo, teria muita vaidade na mesa, a gente ia se dar mega mal.
E a gente tá, deu muita liga. Não, vem cá, nós precisamos conversar, não sei o quê. Eu falei, pô, Rodrigo, eu tô morando na praia, no meio da pandemia. Só se eu for fazer uma compra com você, porque tá tudo fechado, até restaurante. Ele, não, nós vamos caminhar no Ibirapuera, não sei o quê. O Ibirapuera tava fechado, a gente caminhava em volta do Ibirapuera. A gente fez uma caminhada fora do Ibirapuera, e ele falou, você bem que podia ser minha sócia, né? Aí eu dei uma gargalhada do gato Félix. Ele, acho que você não entendeu, Rodrigo, eu não trabalho no BMA. O BMA é meu time de futebol, minha família, minha religião, nunca vou sair de lá, tô há 20 anos lá. Ele, tá bom, então tudo bem, desculpa, né? Se sentiu ofendida. Eu falei, por que você não vem fazer o Venture Capital no BMA? Ele, imagina eu trabalhando em escritório grande, Fabiana, nada a ver e tal, cara. O BMA não conversa com Venture Capital, você tá tentando enfiar uma bola num quadrado, encaixar uma bola num quadrado, não sei o quê. Não, eu discordo, eu vivo trabalhando para empreendedor, o Chan e o Manzano, mas eu não conheci nem Endeavor, mas o Chan eu conheci no BMA, dando uma mentoria pro Diego, da Único, que na época chamava Acesso Digital. E aí, ele falou, não, mas eu acho que você deveria conversar com seus clientes, com seus amigos, com não sei o quê. Fui conversar com o Paulo Veras, fui conversar com o Beto Dagnoni, com o Martin Scobari, fui fazer um coach de carreira com uma mulher. Cara, todo mundo que eu falava, uns falavam, a gente já tá falando isso pra você há 10 anos, pelo menos. Você que fica com esse mantra aí de família, time de futebol, religião, nada a ver, Fabiana, empurra sua vaca do abismo, você deve estar acomodada. Acomodada? Eu trabalho de madrugada, de fim de semana, não tô nada acomodada. Então não tem explicação pra você estar aí. E o próprio Rodrigo falou, você falou família, time de futebol, religião, mas você não falou trabalho. Falei, putz. Aí eu fui fazer a coach de carreira, depois de 2 sessões, a mulher falou, você me contou uma dívida de gratidão, depois de 20 anos. Primeiro, dívida e gratidão não caminham juntas. Tem a dívida e tem a gratidão. Dívida já está paga há muito tempo, você está aí há 20 anos. E a gratidão está ótimo. Seja grata por tudo isso que você pôde crescer e se desenvolver e tal. Agora me diz, o que te mantém aí? Você trabalha no BMA para atender os clientes ou você trabalha nos clientes para poder continuar no BMA? Eu não, certamente a gente sempre é ensinado que o cliente está em primeiro lugar. Mas, de fato, os meus próprios clientes de vez em quando falam, olha, não está mais fazendo sentido, eu queria alguém que tomasse risco comigo, que segurasse na minha mão, que tivesse um olhar mais do que no prazo que permite um escritório grande, não sei o quê, porque você trabalha em 12 meses, né? Então, umas coisas que eu não queria olhar. Porque eu ainda amo o BMA, ainda me refiro ao BMA como nós, várias vezes. De vez em quando, e o Rodrigo é um santo, né? Porque ele não fica bravo com essas coisas, ele dá risada. Ele, não, somos todos BMA, não sei o quê, mas de vez em quando eu falo, não, eu vou falar lá no BMA e é no escritório. Mas, foi difícil, chorei 3 semanas seguidas, mas de fato estava na hora de eu encerrar aquele ciclo, e foi super legal. A última pessoa com quem eu falei foi um concorrente do BMA, que era o Sérgio Spinelli, que trabalhou no Matos Filho, e ele falou, não entendo nada de Venture Capital, meu negócio é, ativos líquidos, mas eu entendo uma coisa, quando sua pergunta não para de voltar, você já decidiu, você só não teve coragem de bancar. Dito isso, sua saída vai fazer muito mal ao BMA, porque você é muito identificada com o lugar, vai machucar. Então, reflita como você vai fazer essa saída. Porque se são sua família, seu time de futebol, sua religião, você vai perder tudo isso se você não sair do jeito certo. Eu falei, olha, eu nem tinha pensado nisso ainda, mas eu te agradeço imensamente pelo conselho, porque realmente, tudo que eu não quero é perder os meus amigos, que são meus amigos até hoje. Então, eu saí sozinha. E foi bom ter saído sozinha, porque, a gente estava no meio da pandemia, não precisava ter... Primeiro, preservei minhas relações. Segundo, não fiquei indo buscar gente lá, não fiquei indo buscar cliente lá. Então, foi um jeito, assim, que raras vezes eu acho que eu mesma não conheço, assim, pessoa que sai desse jeito. E porque você já sai com uma certa senioridade, você quer o staff para trabalhar, né? E eu falei, vou começar tudo de novo e tal, vou empreender. Esse é o day one.
Então, Entendeu? depois de 20 anos assessorando empreendedores, Fábio Fagundes empreendeu e a The Hayek Menezes virou FM The Hayek. FM The Hayek. Muito bom, vamos para o nosso bloco final e vou te perguntar, qual o livro que você recomenda? Um livro. Eu tenho vários começos de livro. Eu tenho dificuldade de ler o livro até o final, porque eu sempre acho que o Pareto está no começo. O Pareto maior. Mas tem um livro que eu acho muito legal, que chama Why Buddhism is True. Não é muito conhecido. Eu peguei, assim, uma vez num aeroporto. E ele vai falando sobre como a capacidade de projetar e criar ficções, ela fez com que a espécie humana chegasse até aqui como ela é, como ela fosse selecionada. É um psicólogo evolutivo. Uhum. E é meio doido, porque você começa a perceber que tudo aquilo, que todos os julgamentos que você faz, eles são todos projeções. E aí eu não vou contar o final do livro, vale a pena. Até porque eu não sei o final do livro. Mas o Pareto maior do livro é maravilhoso. Porque o budismo é verdadeiro. Boa. E se você pudesse tomar um café com uma pessoa viva ou morta, quem seria essa pessoa para você receber uma mentoria? E que pergunta você faria para ela? Puta, eu tenho incapacidade de escolher uma pessoa só, mas eu poderia escolher algumas. Todas elas mortas. Mas não são pessoas assim, tipo Einstein. Não tem problema, pode ser qualquer pessoa. Não tem nada disso. Eu vou me emocionar. Eu falaria com os meus ancestrais. Porque eu acho que as minhas buscas de expansão de consciência, elas são todas buscas do que são inconscientes. E esses inconscientes são, para mim, a grande maioria deles, né? Não vai ser esse bloco final não vai ser tão curto. Tem uns geneticistas que mapearam o genoma humano, que conseguiram relacionar uma boa parte do cromossomo a determinadas características físicas ou doenças, propensões, etc. Mas teve uma parte que eles não conseguiram associar nada e que eles chamaram de a parte lixo do DNA. Tem uma outra corrente de geneticistas e psicólogos evolutivos que entende que ali tem memória armazenada. Memórias vividas, herdadas e adquiridas, tanto do inconsciente coletivo quanto dos seus ancestrais. Então, que coisas que viveram até vidas passadas, não sei o quê, tem gente que acha que as vidas passadas não são vidas passadas, que são memórias de ancestrais que estão vindo no seu DNA e que você consegue acessar. Então, eu gostaria de perguntar quais as coisas que eles aprenderam depois que eles passaram pro lado de lá. Tipo, manja o lado de lá da biblioteca, lá do... Biblioteca da Meia-Noite. Não. Sexto Sentido. Não, como é que chama aquele filme do... Que o pai viaja no espaço-tempo e ele morre e ele vai pro outro lado da biblioteca? Interestelar. Olha aí, Viva o João. João. Dá pra filmar o João? A gente tinha que filmar o João. João, vem aqui dar um alô. Depois eu vou. Vai ser a primeira vez que o João vai passar. Vem! Vamos fazer uma homenagem agora para ele que assistiu todos os Babocasts até agora. Com vocês, senhoras e senhores, Vem, João. João! Vem mais. Tudo bem? Aê! João lembrou do Interestelar. Aí sim, valeu, João. Obrigada, João. Que mais? Se você pudesse escolher uma frase para colocar no outdoor e as 8 bilhões de pessoas do planeta pudessem ler essa frase, a frase vai chegar para todo o planeta. Que frase é essa? A vida não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo. Estoicismo. Estoicismo. Frase estoica, importante. E das 440 mil palavras que existem na língua portuguesa, qual é a palavra que define Fábio Fagundes? Em uma palavra. Caos. Caos. Embrace the chaos. Caos. Mas é um caos criativo. Totalmente. É um caos onde É um o flow... caos estoico. Um caos estoico. Um caos Um totalmente caos estoico. onde o flow É caos, resplandece. mas é um caos criativo, é bem legal.
Muito bom. Você já falou um pouco sobre a sua saúde, mas eu queria te perguntar, hoje em dia, como você cuida da sua saúde? Física, mental, espiritual, todas as Eu variações. sou super hipocondríaca. Então, como é que eu cuido da minha saúde? Eu me exercito 5 vezes por semana. Eu faço pilates, personal, caminhada. Eu faço fisioterapia. Eu tô tentando diminuir a Coca Zero, que eu sou cocólatra, mas dado que o Warren Buffett toma, sei lá, 96 anos Coca e depois Coca Zero e cheeseburger, talvez não seja assim tão ruim. Hoje mesmo de manhã a gente estava falando sobre saúde, né? Eu falei, vocês perceberam que a saúde, as pessoas altamente saudáveis, ou elas morrem de aneurisma, ou elas morrem de acidente, ou meu pai viveu os últimos 6 anos com demência senil, ou elas ficam anos demente, dando trabalho para os familiares. Será que não seria melhor se aquele gaúcho com aquela barriguinha de chope que come costela todo dia do fogo de chão e conta piada e tem aquela morte súbita que o cara infarta e morre, ou então vai dormir e acorda morto? Eu me pergunto sobre isso, tá? Isso é um viés, né? Não, é total um viés. Mas eu fiz a bariátrica. Porque tem um cemitério silencioso que a gente não vê as outras pessoas que estão nessa categoria ou naquela categoria. Você pega um exemplo não dá só, pra saber, né? Se chama Halo Effect. Halo Effect. Total. Então não tem como saber. Não dá pra saber. Então, como é que eu fiz? Eu fiz minha bariátrica, que era um hack no sistema. Eu acho muito difícil de construir hábito. E eu fiquei com hábitos ruins muito tempo na minha vida. Então, eu vou hackeando o sistema. Bariátrica. Aí eu enfio o personal pra, cara, não ter erro de não fazer exercício. Eu olho pra minha alimentação bem mais ou menos, tá? E só. E eu acho que você deveria ter perguntado. Você não perguntou? Como é que eu não cuido da minha saúde? Eu durmo muito mal. E assim, aliás, eu durmo pouco, mas eu durmo o suficiente. Eu acordo às 3 da manhã porque acaba o meu sono. Eu vou dormir às 9, às 3 da manhã eu tô acordada. Mas por que é mal, então, se você dorme o suficiente? Porque tem vários... Como eu sou hipocondríaca, eu leio muito, inclusive, sobre sono. E tem muita gente que diz que tem gente que tem uma mutação, não sei se eu sou essa pessoa, talvez eu seja, e não precisa de sono. Tanto. Mas você parou de tomar os remédios pra dormir? Não, eu não consegui nem tomar os remédios pra dormir. O cara me mandou tomar um mês de remédio, eu nunca tomei. Tá. E eu não tomo também remédio pra dormir. Então, eu hoje... Eu durmo 6 horas, às vezes um pouquinho menos, e eu acordo, podia começar a trabalhar, podia treinar, não sei o que, mas ainda tá escuro, tá meio perigoso, tenho preguiça também de ir pra academia essa hora, mas isso eu acho que é uma coisa que eu realmente adoraria ter uma noite de 8 horas de sono, até porque eu não ia me sentir, eu acho que a madrugada é solitária. E eu acho que tem uma coisa ruim, que você começa a scroll o LinkedIn, o Instagram, não sei o quê, e começa a dar FOMO. Então isso é o que eu cuido mal da minha saúde. Boa. Entendeu? Ter essa consciência é importante. E penúltima pergunta é: o que é sucesso para Fábio Fagundes? Sua definição de sucesso. Cara, minha definição de sucesso é estabelecer... É difícil, né? Mas eu acho que é isso. Minha definição de sucesso é estabelecer conexões verdadeiras com as pessoas. Conexões verdadeiras mesmo. Porque eu acho que as pessoas, elas se reúnem muito em torno de objetivos e elas esquecem de aproveitar. Acho que o maior presente que a gente ganhou de Deus, de qualquer forma que ele seja, que é vir e poder aproveitar o momento na vida com as pessoas. Então, para mim, sucesso é você poder aproveitar esses momentos e ajudar as pessoas a, inclusive, crescerem, e expandirem os níveis de consciência delas. Então, para mim, esse é o maior sucesso. As conexões acabam sendo muito voltadas, como você falou, pelos objetivos, pelo fazer e menos pelo ser. Sendo que o ser é que realmente dá o estofo. E eu tenho certeza de que no Fabocast de hoje você está ajudando muitas pessoas a expandirem suas consciências. Tomara, obrigada.
E a nossa pergunta final antes do encerramento, que é: o que é felicidade? Felicidade. É a mesma coisa para mim. Eu acho que tem meus filhos, minha família, que eu hoje busco. Para mim, eles são assim, aquele momento de aproveitar o presente. O Kung Fu Panda fala que past is history, the future is mystery, and the present is a gift. That's why it's called present. Então, eu acho que assim, quando eu vejo os meus filhos... Hoje de manhã eu estava vendo minha filha ler um livro que chama O Grito do Rio Tietê, ou do Rio Pinheiros, não sei, um dos dois. E ela estava lá com a vozinha dela, de 9 anos, falando e lendo e perguntando para mim o que significavam as coisas. Nossa, aquele momento durou. Eles falam: mãe, para de chorar. Mas quando eu consigo experimentar esse pedacinho da vida deles, para mim é muito feliz. Que os cuidadores de idosos, ou pessoas que estão no fim da vida, sempre relatam que o maior arrependimento deles quando eles estão no crepúsculo da vida não foi ganhar um Oscar, não foi um bônus, não foi uma promoção, não foi fazer um exit de sucesso, não foi conquistar um cliente, não foi ter um número de seguidores maravilhoso do Babocast, não é nada disso. É você poder passar tempo com as pessoas queridas para você. Então, quando eu me permito perceber aquele ouro que eu estou experimentando, para mim é super emocionante, assim, para mim é um presente, que eu estou vivendo aquele presente. Então, desculpa, eu não sei se era para ser um podcast engraçado, mas eu choro sempre, né? Temos que manter a tradição. Então, vai ser o Chorocast. Chorocast. Mas isso é felicidade para mim. Felicidade para mim é poder ter recebido você aqui no Babocast, muito mais do que aprender com você. Tecnicamente, juridicamente, com todo o arsenal de habilidades que você desenvolveu nesses últimos anos, eu posso te dizer, em nome da Endeavor, em nome dos empreendedores, dos seus clientes, dos seus mentorados, que a pessoa Fábio é muito poderosa ter você junto conosco, e tudo que você aprendeu, a maturidade que você desenvolveu, a consciência e humildade que você tem também de perceber que estamos numa jornada que ainda tem muita coisa para a gente continuar a nossa expansão de consciência. Tenho certeza que isso resume uma palavra que é inspiração. Então... Obrigada, é recíproco, tá? Obrigado por você. Eu também me inspiro muito na sua energia, na sua positividade, no jeito que você dança, no jeito que você anima, enche de alma os lugares onde você tá. Obrigada. Muito obrigado. Então eu queria deixar aqui a câmera aberta para você poder dizer projetos que vem pela frente, quais são os seus contatos, se alguém quiser conhecer mais sobre você, é LinkedIn, é Instagram, onde é que o pessoal pode te acessar para a gente fazer esse fechamento. E deixar um presente para você também aqui, ó. Oba! Presente aqui. Amo! Uma recordação para você do Babocast, a caneta. Posso levar a caneca? Com certeza a caneca é sua também. Adorei, esse é um oferecimento do Prieto da Tangram, que tem 10% de desconto para você também quiser ser cliente da Tangram. Dá uma olhada aqui na descrição do episódio. Vou experimentar. Fábio Fagundes no Instagram ou Fabiana Fagundes no LinkedIn. Acho que tá bom. Eu vivia distribuindo o meu WhatsApp. Só que aconteceu, agora eu não consigo, meu WhatsApp virou meu e-mail. Eu vou ter que ter um superhuman para o WhatsApp. Pois é. Então, nesses lugares eu acho que vão ser sempre disponíveis. Eu me esforço para responder todo mundo na hora, não é sempre que eu consigo. Mas o que vem pela frente, a gente faz planos e Deus ri, né? Então, sei lá o que vem pela frente. É o caos. É o que a gente vai fazer com o que vem pela frente, que é importante, que a gente só vai descobrir depois. É isso. Agradecer também, então, a Gup, nossa patrocinadora da segunda temporada aqui do Babocast. Se você também quiser transformar sua gestão de pessoas, dá uma olhadinha aqui na descrição do episódio, tem 15% de desconto para você também ser cliente Gup. E obrigado pela sua... Tem mulher CEO lá. Exatamente. CEO, COO, gravidíssimas. E vem aí, Liz. Se é que já não veio, né? Dependendo acho que já tá por aí. A Camila veio aqui do episódio e semana seguinte nasceu o Tito. E aí espero que a Liz venha com muita saúde também. Fábio, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui no Babocast. Eu que agradeço. E se você gostou do episódio, não deixe de
de avaliar e manda lá pra mim no Instagram, @vabo23, quais foram os principais insights que você teve e eu te vejo no próximo Vabocast. O Vabocast é um oferecimento da GUP, a HR Tech líder do Brasil. Não se esqueça de avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e me seguir no Instagram, @vabo23. Até o próximo Vabocast!